graça e a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Estamos aqui hoje mais uma vez para continuarmos com a nossa escola bíblica, online. Hoje nós estudaremos a lição 5 do segundo trimestre de 2020. Lição que tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo, ele nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que me amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Essa passagem encontra-se em Efésios 2, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Hoje eu não vou ler a leitura bíblica em classe, porque ela é um pouco longa, mas a leitura encontra-se em Efésios 2, do versículo 1 ao 10. Eu quero iniciar essa aula de hoje mostrando aqui para as irmãs essa folha aqui em branco, para vocês verem, uma folha comum de papel chamex, e essa folha aqui nos diz, representa que Deus, Ele nos criou, para sermos felizes e termos vida abundante. Mas o pecado entrou no mundo, e com ele as suas mazelas. O pecado, que destrói, o pecado que nos magoa, o pecado que nos deixa tristes, que nos exclui, que nos distancia das pessoas, Então, não é isso que o Senhor, Ele quer para nós, Tanto que, na sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pelo seu muito amor que nos amou, o Senhor, Ele, através de Cristo, Ele nos deu uma nova oportunidade, Ele nos fez nova criatura. O sangue de Jesus, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. A graça, que é favor imerecido, nos alcançou. E o Senhor, Ele nos deu uma nova oportunidade. Então, essa lição, ela vai nos mostrar, nos ensinar como a graça divina nos alcançou, como fomos libertos do pecado, como fomos perdoados e salvos para uma nova vida em Cristo, para recebermos o direito à vida eterna. Então, essa é uma lição muito importante. E vamos lá, para a nossa introdução. A epístola de Paulo, aos Efésios, ela apresenta relevantes aspectos doutrinários para a salvação. Ou seja, ela vai nos exortar, de como devemos prosseguir na vida com Cristo, Nela, o apóstolo Paulo, ele descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, Porque outrora nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Então, esse favor imerecido, essa graça, ela faz com que nós tenhamos uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos lá para o tópico 1 dessa lição, que tem como título: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. O subtópico 1.1 ele diz: nossa condição anterior. Como nós éramos,
antes que o Senhor nos vivificasse. Lá em Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a palavra ofensas é uma palavra que vem do grego, que significa parapitoma, que tem o sentido de passo em falso, ou seja, de forma deliberada, né? Você ofender é como se você tivesse pisando sem muita certeza, né? Então a palavra ofensa vem daí. Enquanto a palavra pecado, também que vem do grego, significa amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Você já se imaginou com uma flecha, mas tendo que atirar de olho fechado? É assim que o pecado faz. É como se tivéssemos com a nossa mente, com a nossa visão encoberta e não conseguíssemos alcançar o nosso alvo. Então, ofensas, a gente já sabe que significa passo em falso de forma deliberada, né? Sem direção. E pecado significa errar o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é denominado como morto, é diagnosticado como morto. Já pensou? O pecado, ele causa a morte. Em Efésios 2:1, que está lá na leitura bíblica em classe, ele diz assim: mortos em delitos e pecados. Ou seja, o pecado, os delitos que cometemos, ele faz com que gere a morte, né? É uma declaração da real condição da pessoa sem Deus, né? Quando a gente contempla as pessoas que vivem distante de Deus, o que é que elas vivem? Qual é a realidade delas, né? É pornografia, é bebedeira, né? Elas consultam falsos profetas, né? Elas vivem sem foco, escutam músicas que não agradam ao Senhor, músicas que são consagradas muitas vezes ao inimigo, né? Se prostituem, se drogam, né? São pessoas avarentas, são pessoas mentirosas. Então, o pecado, ele causa toda esta situação no ser humano. O conceito de morte é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Em Isaías 59:2, nós lemos isso na leitura diária dessa semana, ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, encobrem o rosto de Deus da gente, para que não vos ouça. Ou seja, quando o ser humano ele está em pecado, ele pode orar, mas Deus não vai ouvir, porque a palavra diz que o pecado ele gera uma separação. O Senhor, né, o versículo anterior a esse, ele diz que o Senhor não está com seus ouvidos, né, cobertos. Só que o pecado gera esse distanciamento. Então o Senhor ele não recebe a oração de quem está em pecado. Isso é sério, né? Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Ou seja, quem está em pecado é como se tivesse os seus ouvidos tapados, ouvido, visão e seus sentidos. Então, ele jamais vai escutar a voz de Deus. Por quê? Porque ele não vai ter o Espírito Santo de Deus morando nele, né? Ele não vai saber, não vai dar ouvidos, não vai ter essa sensibilidade, né? Em Timóteo 5:6 diz assim, 1 Timóteo: mas a que vive em deleites, vivendo está morto. Olha que coisa tão profunda. Quer dizer, a pessoa tem uma vida, mas moralmente e espiritualmente ela está morta.
E ainda tem mais. O pecado pode também levar à morte da carne, do corpo físico, não é? Por exemplo, alguém que conta uma mentira e aquela mentira ela gera uma consequência. E digamos que alguém vai lá pela mentira que aquela outra contou, vai lá e bate em alguém. Aquele alguém vai vir se vingar, podendo até tirar a vida de quem mentiu. Então, comprovadamente, o pecado ele gera morte, quer seja a morte moral, né? Quando alguém, por uma acaso, a gente tem visto muito isso, pessoas que eram homens e mulheres de Deus, que passam a ter uma vida fantasiosa, que sobem aos altares de Deus sem nenhum temor. Se fazem dali que está falando em mistério, como eu já ouvi vários casos. Pessoas que enganam para tirar dinheiro dos fiéis da igreja. Então, morte moral. Quando tudo isso é descoberto, a pessoa fica desmoralizada, né? Então, nós precisamos estar muito atenta a isso, porque o pecado, ele gera morte em todos os sentidos. Vamos lá para o tópico, o subtópico 1.2, que diz: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Então, Paulo, quando ele vai falar aqui da conduta, ele vai dizer muita gente, como você anda, aonde é que os teus pés te levam? Então, ele faz uma comparação, né, da má conduta com o andar. Porque ele quer dizer assim, para onde é que os teus pés estão te levando? Qual é a direção, né? Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, ou seja, tudo que ele praticava, né? Aí ele diz assim: andastes segundo o curso deste mundo. Essa parte é um fragmento do capítulo 2, versículo 2, que diz assim: os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, ou seja, a imoralidade, o furto, a mentira. Então, né, quando estávamos distantes de Deus, né, se cometia, os nossos pés nos levavam para essas coisas, para viver as coisas imorais, né, para mentir, muitos para furtar, né? Então, esse é o primeiro andar, é o andar no segundo curso deste mundo, que é o que as coisas desse mundo nos inclinam a fazer, né? Andar é uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, isso já ficou para trás, relativizar o pecado, ou seja, estão lembrados lá daquele, não sei se as irmãs ouviram falar, daquele demônio do tem nada não. Não tem nada não, isso aqui não tem nada a ver não. Eu posso fazer isso, né? É você relativizar o pecado, fazer uma comparação com uma coisa. Não, isso aqui é sem importância. Não, eu posso sim. Eu sou crente, mas quem disse que eu não posso me sentar com outras pessoas para meter o pau nos outros? Isso aí não tem problema não, né? E muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Nós, salvos, nós temos que ter uma coisa na nossa mente, que o Senhor, Ele já nos lavou, Ele já tirou todos os carrapichos. Nós somos diferentes. Nós vivemos neste mundo aqui, mas não pertencemos mais a Ele. Não cabe ao salvo estar aceitando as coisas do mundo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem congregações por aí, igrejas por aí, que eles fazem São João sem João, mas com Jesus. Ou seja, as coisas mundanas entrando na casa do Senhor, né? Então, essas coisas de você se ajustar a igreja para as coisas que o mundo vive, isso não existe. A casa do Senhor é santo. E ele diz assim: sede santos como eu sou santo. Então não cabe mais ao salvo estar se ajustando ao sistema mundano, né?
Em Romanos 12:12 ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o mundo já passou para nós. Nós temos que viver com a nossa mente ligada nas coisas do alto. O segundo andastes, que é segundo o príncipe da potestade do ar. Tudo isso está lá no capítulo 2, tá certo? A partir do versículo 2. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Em João 12:31 diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, ou seja, o próprio inimigo das nossas almas. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, né? Quem não está na mão de Deus está na mão do inimigo. Então é a essa voz que ele vai ouvir. É o andar segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, dá ouvido às coisas que ele diz. O terceiro andastes é andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo nos fala isso lá em Efésios 6, né? Do 10 ao 20 ele vai falar tudo isso. Esse fragmento que eu li é o 6:12. Mas lá também em Efésios 6, Paulo nos fala das armaduras, né? Das armas espirituais, que é a palavra de Deus, a justiça, a fé, a salvação, a verdade e o evangelho da paz, né? A salvação, que é o capacete, a fé, que é o escudo, a palavra de Deus, que é a espada, né? A couraça, né? Que é a justiça, a verdade, que é o cinto, e o evangelho da paz, que é o calçado. Então nós precisamos fazer uso das armas espirituais, não é? O quarto andastes é andarte segundo o príncipe da potestade do ar. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Essa passagem está lá em Efésios 1, versículo 21. Então, nós não podemos temer, porque o Senhor Jesus está acima de todos eles. O quinto andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Isso é muito sério, né? Isso quer dizer que o mal ele faz parte da natureza humana, né? A inclinação, o ser humano ele tem essa inclinação para fazer. Estão incluídos aí o quê? Os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Quer ver uma coisinha podre? Se chama isso aqui, ó, carne. Carne que nos inclina a fazer o que não deve, a desagradar ao nosso Deus. No próximo andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como resultado, Paulo diz que nós éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos de favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, de filhos da ira. Entenebrecidos, ou seja, coberto pelas trevas, o nosso entendimento, ou seja, era como se o nosso entendimento
fosse só trevas, não tivesse luz, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa passagem está em Efésios 4:18. Ou seja, o ser humano, por ter o seu entendimento, né, encoberto, né, por estar no escuro literalmente, né, tinha a condição de filhos da ira. Por quê? Porque o pecado, ele faz divisão entre nós e Deus. Vamos para o segundo tópico. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça, né? Nós somos salvos pela graça. O 2.1 diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, né, com que nos amou. O ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos, ou seja, a humanidade não tinha valor nenhum. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele nos deu a oportunidade de sermos dignos, né? Nos deu a oportunidade de alcançarmos a nossa salvação. A carta aos Efésios ensina que ao promover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E esse riquíssima misericórdia procede do seu muito amor por quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Em 1 João 4,9 ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ou seja, pela sua infinita misericórdia, o nosso Deus, ele traçou um plano, não é? Para que nós alcançássemos a graça que veio através de Jesus, que morreu por nós na cruz, né? Então, a infinita misericórdia de Deus nos alcançou, e glória a Deus por isso, né? A graça, ela é um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, mas o Senhor Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, nos amou de maneira tão incondicional, não é? Que hoje nós estamos aqui, né? Juntos buscando a nossa salvação. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, não éramos merecedores desse amor, mas mesmo assim, Deus, ele nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, como eu já disse nas lições anteriores, nós somos co-herdeiros com Cristo, temos os mesmos direitos que Cristo tem, né? De estar lá no céu, junto com Deus Pai. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. O favor imerecido, nada veio de nós. Nós devemos tudo isso ao nosso Deus, não é? Que por amor a nós mandou que o seu filho, o seu único filho, descesse, tomasse a forma humana
vivesse as mesmas coisas que nós vivemos, passasse as mesmas coisas, para nos mostrar que é possível, sim, nós alcançarmos a nossa salvação. Tópico 2.3, né, do tópico 2, aliás, subtópico, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou que as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido, nada vem de nós, né? Deus concedeu as suas bênçãos, como na aula passada que a irmã Genilda, ela falou, né? O Senhor, ele abriu o seu baú de tesouros, né? Os seus dons, para que nós possamos usufruir, para termos forças para continuar aqui nessa terra até o dia, né, que formos levados aos céus, né? Quer seja através do arrebatamento, quer seja através da morte, né? Tópico 3. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, né? O tópico 3.1 diz assim: graça como meio de salvação. A salvação, ela inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, ao mesmo tempo que permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7, né? Deixa eu pegar aqui só uma para que a gente possa ver. Que é justamente a gente poder assentar-se com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma das bênçãos espirituais, né? Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Ou seja, estávamos mortos por conta do pecado, mas quando a graça veio, né, e que nós aceitamos essa graça, nos arrependemos e aceitamos a graça, né, nós passamos a crer. Então, ali nós fomos libertos do pecado e da morte. Por quê? Porque nós sabemos que a partir disto nós teremos a vida eterna. Então, olha que glorioso, nós não merecíamos, mas o nosso Deus, pela sua infinita bondade, nos concedeu a salvação por meio de Cristo Jesus. A palavra graça, ela vem do grego, que diz que significa charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamamento do Evangelho. Vou ler aqui Romanos 11,6, que diz assim: e isso é devido à benignidade de Deus. Então, não é por eles serem bonzinhos, porque neste caso, o presente gratuito não seria mais gratuito. Não é gratuito quando é conseguido como retribuição. Por exemplo, ele está dizendo aqui o seguinte:
que Deus, Ele nos ofereceu a graça, que é Jesus. Mas Deus, Ele nos concedeu o livre arbítrio. Ou seja, Ele nos dotou da capacidade de escolhermos fazer o certo e o errado. Que caminho eu devo seguir? Eu devo seguir esse ou esse? O Senhor, Ele nos dotou dessa capacidade de escolha. Então, o que acontece? O Senhor Deus, Ele disse assim: olha, meus amados, meus filhinhos, eu enviei o meu único filho, o meu filho unigênito, para que ele morresse uma morte terrível, uma morte de cruz. Ali o Senhor Jesus, Ele sofreu todo tipo de humilhação. Foi escarnecido, foi desprezado pelo seu próprio povo. É bom frisar isso, que foi o próprio povo que se dizia de Deus, que se dizia acreditar em Deus, que não reconheceu o Senhor Jesus como Salvador do mundo. E como condenação, como pena, condenou o Senhor Jesus a uma morte terrível, a uma morte de cruz, né? Então o Senhor Deus disse: olha, está aqui o meu filho, dei para morrer por vocês, para a remissão dos pecados, mas cabe a vocês aceitarem ou não a salvação por meio da fé. Aleluia. Então o Senhor Deus, Ele não obriga ninguém a nada. Eu e você temos o livre arbítrio, e glória a Deus que eu e você dissemos sim a essa graça, a esse favor imerecido. Vivíamos mortos em pecado, mas o Senhor Jesus nos ressuscitou e nos deu vida, e vida em abundância. Mas cabe a cada um aceitar e confessar ao Senhor Jesus por meio da fé. Porque lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos confessar. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. Então, é isso que Deus quer. Sabe um bandido, quando diz assim, aqui não tem isso, né, de carta de perdão, porque nós não temos pena de morte. Mas você imagine alguém que está condenado à morte porque cometeu um delito, foi condenado à morte. Mas o prefeito daquele lugar, ele tem a oportunidade de perdoar alguém, de dar a carta de perdão, né? Essa foi uma história que o pastor, não lembro o nome dele, mas que ele contou em uma de suas entrevistas. E ele disse que aquele pastor, ele foi lá, aquele prefeito foi lá vestido de pastor, levou a carta de perdão dentro da Bíblia. Porém, o preso, o condenado à morte, ele, quando viu o pastor, ele rejeitou. Ele disse: saia daqui, eu não quero lhe ver, eu não quero ouvir a palavra. Saia, 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 saia. E ali aquele homem foi embora. E o carcereiro chegou para ele e disse: tolo, você perdeu a oportunidade de ser livre, porque aquele homem não era um pastor, ele era o prefeito da cidade. E dentro daquela Bíblia, ele tinha a tua carta de perdão. E no dia que aquele homem foi ser julgado, ele lembrou daquilo e ele disse: eu tive a oportunidade de ser salvo, mas eu não quis, porque eu não quis o perdão dos meus pecados. Então é a mesma coisa de quem está lá fora no mundo. A gente vai lá, evangeliza, né? O Senhor diz: eis que estou à porta e bato, mas a pessoa, ela não quer. Ou seja, só tem salvação com o perdão dos pecados. E tudo isso só pode ser através da fé em Jesus. É necessário que se aceite ao Senhor Jesus para que
a pessoa ela seja liberta de todo o pecado. Glória a Deus. Então, o Senhor, Ele nos deu essa capacidade. Cabe a cada um escolher o caminho que quer seguir. O nosso Deus, Ele não nos obriga a nada. Cada um tem o poder de escolha em suas mãos. Então, que a gente possa refletir, né, neste momento. E que a gente possa, ao evangelizar alguém, a gente deixar isso bem claro para ela. Olha, eu estou te oferecendo o perdão de Deus, que é a graça, que é o favor imerecido. Mas cabe a você aceitar ou não. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensino vem de Deus ou é simplesmente meu, né? Diz lá em João 7,17. Ou seja, todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça ela pode ser resistida. Foi isso que eu acabei de explicar. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Ou seja, é por meio da fé em Jesus Cristo, na obra que foi consumada lá naquela cruz do Calvário, né, que nós devemos, né, afirmar, confirmar, né, a nossa escolha em Cristo. Obras como evidência da salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, ele diz assim: isso não vem de vós. Está lá em Efésios 2, 8, a parte B. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Ou seja, quando ele diz isso não vem de vós, ou seja, não vem de cada um de nós, vem de Deus. Ele tá confirmando que essa graça não é mérito nosso, mas que é favor imerecido, né, da parte de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Porque alguém diz assim, olha só como isso é sério e profundo. Alguém diz: eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não me prostituo, mas falta uma coisa. Eu preciso que a graça venha sobre mim, porque nós não somos perfeitos. Nós pecamos o tempo todo. Então, eu preciso confessar, eu preciso aceitar o Senhor Jesus. A pessoa ela pode ter uma vida tranquila e dizer assim: eu não acredito, eu vivo uma vida em paz, não acredito. Ela pode fazer tudo de bom, mas se a graça, que é o favor imerecido, não vier sobre a vida dela, de nada adiantou. Infelizmente, porque nós não somos perfeitos e nós precisamos todos os dias ser libertos do pecado. Como a salvação é uma realidade divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram, né? Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, lembra quando eu falei lá? Andar de acordo com o príncipe dos ares, né? Andar de acordo com o curso do mundo, né? Como ele fez essa metáfora, né? Outrora andávamos fazendo obras más. Agora que nós fomos libertos do pecado, né? Por meio de uma perspectiva positiva, somos instados, ou seja, somos requisitados, somos chamados a andar fazendo boas obras como meio para ser salvo, mas não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Ou seja, a pessoa, ela ser uma pessoa íntegra, honesta, não mentir,
fazer o bem. Isso são evidências de que a salvação, que a graça redentora fez efeito naquela pessoa. Ou seja, ela abandonou as velhas práticas e hoje ela só pratica as boas obras. É isso que as pessoas devem ver em cada um de nós. A gente tem que deixar que a graça, né, que o amor de Deus que habita dentro de nós seja notório, que as pessoas elas possam ver em nós, né, possam ver a face de Cristo, possam ver o caráter de Cristo, as ações de Cristo, ou seja, é o efeito da graça. Sabe quando você toma um remédio, a pessoa está lá doente, eu estou com dor de cabeça. Como é o semblante de uma pessoa com dor de cabeça? É aquele chateado, impaciente. Tem umas que mal abrem os olhos, né? Tem uma que precisa passar o tempo todo deitada para poder passar. Mas quando você toma o remédio, o que é que acontece? Né? Aquele semblante sai, aquela preocupação sai, né? Aquela vontade de ficar só deitada sai. Então, esse é o efeito da graça. E nós precisamos fazer com que esse efeito ele seja visível, para que as pessoas que estão lá no mundo, elas possam também querer essa graça, esse favor imerecido. Vamos lá para a conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por meio do ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filho por adoção. Ou seja, deixamos de ser filhos da ira para ser filhos de Deus por adoção, não é? Porque o Senhor Deus, ele veio para quem? Para os judeus, para os seus, mas eles os rejeitaram. E a partir daí, nós passamos a fazer parte do plano de salvação. Nós passamos a ser filhos por adoção, né? Essa gloriosa salvação não foi concedida independente de nossas obras. Nos foi concedida independente das nossas obras. Ou seja, não são as nossas obras que vão nos salvar, mas a graça de Deus, o favor imerecido, né? A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ou seja, olha que coisa gloriosa. Se eu tenho, morando aqui dentro de mim, o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, se a graça redentora de Cristo me alcançou, eu só vou ter coisas boas para oferecer aos outros. E tudo que eu fizer vai glorificar ao nosso Pai, que está lá nos céus. Imagine como o Senhor Deus, como Ele fica quando nós fazemos algo que está glorificando o seu nome. Como quando nós somos bom exemplo em qualquer lugar que nós estejamos, seja no trabalho, seja na escola, seja no meio da nossa família, seja dentro da congregação, porque eu acho que a pior coisa é você ser uma coisa dentro da igreja e quando você sai, né? Quando eu falo igreja, eu estou me referindo ao templo, e quando você sai de lá, você se transformar em outra pessoa, né? Você não dá um bom testemunho dentro da sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos deixar que a graça maravilhosa de Deus, que ela reflita em nossa vida. Precisamos ser luz e sal aonde quer que nós varmos. Então, que fique claro, né, para todos, né, esse favor imerecido que nos salvou da ira, né,
que nos salvou do pecado, né? Uma graça que veio por intermédio do sacrifício de Cristo e que nos faz novas criaturas. Amém, minhas irmãs? Se as irmãs tiverem alguma dúvida, por gentileza nos pergunte. Se nós não soubermos, a gente pesquisa e dá a resposta depois, né? Assistam essa aula com seu material. Amém? Que o Senhor Jesus ele abençoe a cada uma, né? E que essa graça, né, ela nos alcance a cada dia. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Que tenham um dia abençoado na presença do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus.